Olá pessoal, seja bem-vindo ao terceiro programa Conversa com Betel. Hoje novamente meu convidado é muito especial, meu amigo que é casado com a Rose, pai do Danilo, do André e do João Pedro. Você sabe que meu filhinho tem 4 anos, você quer um irmãozinho? Quero. Qual o nome? Ele fala João Pedro, não sei de onde ele tirou, né? Ele que é empresário há 30 anos, fotógrafo, é um artista, apaixonado por relógios também, como nós, né? Estou aqui com o prazer de entrevistar o meu amigo Flávio. Flávio, obrigado por estar aqui. Prazerzaço. Obrigado, viu? Uma prazer honra mesmo. ter aqui. E o pessoal de casa vai te conhecer um pouquinho mais. Queremos saber tudo sobre você. Tá certo. Todos os segredos, conta bancária, faturamento. Fala um pouquinho quem é o Flávio, né? Conta um pouco da tua história, da tua essência. Eu sou empresário desde a adolescência quase, né? Já trabalhava com meu pai e tudo. Teu pai já tinha uma empresa, alguma coisa assim? Já. Ele tem uma empresa de 58 anos já. 58 então, eu já que nasci, bacana. já tinha essa empresa, né? Então eu já vivi sempre por perto ali. Lá para os 17 eu era vendedor numa das lojas, trabalhei em vários departamentos nessa época. Você começou talvez, entregador, auxiliar, office boy, foi galgando? Mas não exatamente isso aí, mas parecido com isso, né? Porteiro, tudo eu já fui um pouco ali. Aí, vendedor e tudo, e depois eu comecei a fazer compras, né, de produtos também, tudo, marketing, até que eu fui trabalhar separadamente, né? Eu tinha uma loja, uma joalheria, e depois a gente acabou resolvendo virar fábrica de joias, porque a gente tinha a fábrica e a gente fabricava o que a gente vendia. Mas aí depois a gente chegou num ponto que para crescer eu tinha que sair do ponto que eu estava, né, ir para um shopping melhor, ou crescer a loja ou crescer a indústria. A gente preferiu crescer a indústria, e aí a gente começou a atender o Brasil inteiro, as melhores joalherias do país eram nossos clientes, né, alguma coisa até para fora e tudo. Então a gente trabalhou com joias por 20 anos. E aí uma empresa de São Paulo comprou a nossa marca de joias. Quando eu falo marca, é uma marca conhecida pelos joalheiros, não pelo público, né? Porque a gente era atacadista. E aí Todo tipo de joia? Ouro, prata? Era ouro, no final a gente tinha uma linha de prata também. Mas na maior parte do tempo foi ouro, né? E Desenhava anel, pulseira? Tudo, a gente fazia as coleções, a gente expunha duas vezes em São Paulo, né? 2 vezes por ano em São Paulo, que é a principal feira, ainda é a principal feira, que é a Fininja. E a gente sempre, então, estava ali. Algumas no Rio também a gente fez, alguma coisa fora. Você falou que trabalhou como vendedor, né? Sim. Acho que a gente carrega e todos nós vendemos aquilo que fazemos, né? Resto da vida somos um eterno vendedor, né? Verdade. Essa experiência foi muito bacana, né? Eu acho que sim, com certeza. Você pôde aprender e trazer até os dias de hoje, não é isso? Com certeza. Me ajudou muito. Que legal. E hoje, atualmente, duas empresas. Hoje nós Como é que ficou depois dessa venda? Isso. Aí a gente já estava com uma empresa de óculos nessa época, né? Que é a Lugre Ótica Contemporânea. Já vinha junto, em paralelo? Não, foi praticamente no mesmo momento ali. Na transição, a gente já estava começando a Lugre. Lugre Ótica Contemporânea. A gente tem uma loja no aeroporto. Nós somos de Goiânia, né? Uma loja no aeroporto, um quiosque super diferenciado. Você nasceu em Goiânia também? Nasci lá, morei sempre lá. Sempre foi Goiânia? Sempre lá. Tua família é toda de lá? Isso, tudo de lá. Então, shopping, aeroporto e num corner na Ivana Menezes, que é a melhor boutique de lá. Então a gente está nesses 3 lugares ali. Que legal. Nós estamos especializados em óculos solares. Então uma pegada mais de moda, de festa, de estilo, né? Você vende óculos do Brasil todo e do mundo todo e todas as marcas? Tem alguma marca em especial? Tem muitas marcas. As marcas grandes grifes, todas a gente vende, né? A maioria das grifes hoje são italianas, né? As fábricas dos óculos são italianas. Então a maioria vende lá. Sabe, tem um episódio triste, muito triste, quando teve um efeito radioativo, né, no Césio 37. Sim. Como é que foi esse período? Me trouxe a memória agora, eu acho que, nossa, foi uma tragédia terrível. Como Goiânia ficou marcada com isso, né? Você lembra, quando você tinha idade, se puder eu tinha uns relatar? 18 por ali, né? Então eu era muito menino. Então, claro que eu me lembro, né? Ninguém falava outra coisa ali. Mas, como tudo passa, a gente também, depois de um tempo, já mal se fala nisso. Passou, né? Uma coisa passageira. Sim. Não foi um baque à época, né? Foi. Mas também, você sabe que acho que também sirva algumas coisas que acontecem negativamente, né? Serve também para um ressurgimento. Serve para um novo crescimento. Acho que Goiânia, como é que é
a cidade de Goiânia hoje? Acho que deve ter progredido, cresceu. Bastante. Não melhorou. Não sei se tem alguma coisa a ver com esse fato aí, mas é que ela ficou muito conhecida na época, né? Mas negativamente, como você falou. Mas sim, a cidade, das pessoas que ficam 2 anos, 3 anos sem ir lá, se assustam quando chegam lá. É uma cidade que está no centro do Brasil, então, assim, a logística é muito interessante para muitas marcas, muitas indústrias que estão indo para lá. É um lugar onde está recebendo muita gente de cidades muito grandes, que estão já cansadas do estresse e tudo mais. Tem tudo lá também que a pessoa precisa. Então, por exemplo, eu almoço todo dia em casa, então é uma vida mais tranquila, né, nesse ponto aí. Claro, tem violência, claro que tem trânsito, tem tudo que uma cidade que vai crescendo tem também. Mas ainda tem esse lado de uma cidade menor que tem uma vida mais tranquila. Muito bem, nós falamos até agora do empresário, né, do empreendedor. Vamos falar um pouquinho do artista. Como é que foi como é que você ingressou para a fotografia? Na verdade, eu não ingressei, eu voltei, né? Voltou? Eu voltei. Mas você já iniciou com isso, foi para a vida? Olha, tem 35 anos atrás, né, que eu estou fazendo 35 anos de fotografia esse ano. Uau. Então, na época, eu só gostava de fazer fotos de gente, né? Tem até um episódio engraçado que eu fiz um curso com a Rosari, que é a maior fotógrafa, né, de lá, que dá aula até hoje. Você fazia só pessoas ou festas, eventos? Não, só pessoas. Inicialmente só pessoas. Da pessoa, álbum, nunca festa, nunca eventos, não. E eu só gostava disso. E eu fiz o curso, né, na época, mas quando eu fiz o curso eu já fotografava, eu já fui autodidata, né? E eu fiz um curso de um ano com ela, 18, 17, por aí. Bem jovem. Aí, no final do curso, depois de um ano, ela não me deu o diploma. Porque eu só queria fazer as tarefas de gente, eu não queria fazer frutas, verduras, sei lá, flores, não sei mais o que, eu não queria fazer isso. Não ganhou certificado. Ela não me deu, né? E agora eu encontrei com ela 30 anos depois, e ela me viu, já lembrou do meu nome e tal, nunca mais a gente tinha se encontrado, e ela falou, olha, eu me arrependi muito de não ter te dado, porque você era brilhante, você era o melhor da turma e tal, até porque eu já estava fazendo isso, né? E eu não te dei, eu arrependo muito, né? Você ainda aceita? Eu falei, claro que aceito. Aí ela me entregou, mandou fazer depois, eu voltei lá, ela me entregou, a gente fez um videozinho com ela, né? E ela contou essa história toda, foi bem bacana. Era uma paixão sua desde pequeno? Você lembra de pequeno? Era minha paixão, era isso que eu queria fazer? Teve alguma referência também? Alguém que você se espelhou? Não, eu sempre gostei de imagem, do visual, né? Isso sempre fez parte de mim. Mas com a fotografia mesmo foi nessa época aí, né? Na família não tem ninguém assim. Eu tenho um primo, que já morreu há uns 30 anos. Ele era fotógrafo em Paris, muito famoso lá. Até hoje, em Goiânia, tem às vezes exposições dele, chamado Samuel Costa. E quando ele vinha para Goiânia nas férias, aí eu sempre ficava por perto dele. Eu emprestava meu material de estúdio para ele, porque ele vinha, né? O dele estava lá. Então, sim, eu tinha uma pessoa na família, mas eu já comecei antes disso, antes de saber que ele... E você tinha um estúdio, é isso? Já tive num certo momento, né? Já tive, sim, lá atrás. Na ordem cronológica, ainda que nós estamos conversando, já teve um estúdio, e fechou esse estúdio, foi se dedicar às empresas? Sim, até porque era um hobby, né? Então não era... Até então era um hobby, não era uma profissão? Não era. Eu fazia, por exemplo, meninas faziam 15 anos, eu fazia o álbum delas, né? Aí tinha só uma agência de modelos na época, a Catsline, e eu fazia todas as fotos dos modelos, das modelos, e com isso algumas marcas de moda começaram a me chamar para fazer alguns trabalhos também. Uau. Então assim, era um trabalho remunerado, mas eu não encarava como uma profissão que eu ia seguir, né? Aí tive que parar, por causa eu me casei já muito novo, casei com 22 anos, então faculdade, família, trabalho, eu acabei parando, né? E aí parei mesmo, assim, até mesmo da minha mulher e dos meus filhos, nesses anos todos, eu tirei muito poucas fotos, assim, preparadas, né, organizadas como eu fazia antes. Eu parei mesmo. E aí, mas assim, eu sempre pensei em voltar, mas eu pensava em fazer isso lá para os 60 e poucos, como hobby também, né? Entendi. Mas aí, nesses últimos 2 anos, o que me despertou foi um dia, quando eu estava numa exposição de fine art, né? Fine art seriam fotos em papéis especiais para decoração, como obras de arte. E eu estava nesse evento e duas amigas falaram, por que você não volta, né? É muito bacana isso aí, olha só, né? Muita gente está trabalhando com isso agora de um jeito muito bacana, é uma carreira promissora hoje, né? E desde então comecei a pensar nisso, um pouco mais sério, mas ainda não tinha nem tempo para pensar, né? Trabalhando e tal, com 2 empresas. E aí, aos poucos, comecei a seguir pessoas que faziam, né, isso, comecei a acompanhar esse mundo de novo, né?
E no final das contas eu falei, não, eu vou seguir isso, vou fazer isso agora, não lá na frente, mas não também como hobby, sim como carreira, como profissão mesmo, né? Sendo empresário ainda, mas resolvi seguir como profissão. Que legal, você vê que a chama sempre esteve acesa, talvez num fogo mais brando, e de repente ela se acendeu de novo e você foi de cabeça. De novo, sim. E aí outro fator interessante foi também assim, eu comecei a perceber, meus pais estão com 74, 77 por aí, mas estão muito bem, de saúde, estão muito bem. Mas eu comecei a perceber outras pessoas, tios, amigos deles, né, que eu convivi a vida toda, que hoje estão com situações debilitados, alguns já faleceram, né? E aí me fez pensar... Vou deixar até quando para começar, né? Exatamente. Da minha vontade, da minha missão, do meu desejo. É engraçado quando você vê uma pessoa idosa na rua, né? Da semana passada eu percebi, você viu um senhor idoso atravessando a rua com a cuidadora, né? Você olha para ele, você vê aquela cena ali, aquela pessoa que está ali. Quando isso começa a acontecer com pessoas que você acompanhou a vida inteira, aí que cai realmente a ficha de que você vai chegar naquilo ali. Aquela pessoa lá não foi aquilo ali a vida toda, ela era o que eu sou hoje, o que eu já fui antes. Isso fez uma diferença para eu acelerar um pouco esse processo, né? E começar mais cedo. Você consegue dosar o tempo da tua vida em administração das duas lojas, né? E agora da tua parte fotográfica? Sim, porque como eu escolhi fazer fine art, é um tipo de fotografia que eu não vou, né? Como, por exemplo, todo sábado fotografar, tal dia, as pessoas têm que marcar comigo. Eu não fotografo pessoas hoje, né? No meu trabalho não está incluso pessoas. Então, fine art são fotos de objetos ou lugares? Não, fine art é o tipo de papel, o tipo de propósito que você tem para trabalhar com aquilo, que é obra de arte. Nessa fotografia pode ter objeto, pode ter cenários urbanos, pode ter natureza e pode ter pessoas também, né? Então eu escolhi, eu gosto muito de cenários urbanos, mas tinha muita gente já fazendo isso muito bem. E aí eu demorei inclusive esses 2 anos também, porque eu queria achar um caminho diferente para mim, eu não queria ser mais um... Isso que eu te perguntar, qual a inspiração, como é que você faz? Você é um cara que viaja muito, né? Está em vários lugares do mundo, e de repente vem a vontade, você olha uma rua, você olha um local, aqui, funciona dessa forma? Então, desde o ano passado eu comecei a fotografar durante as minhas viagens. Eu trabalho sempre que tenho viagens, então, e comecei a fazer isso nessas viagens, achando que era isso que eu ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, acompanhando muita gente que fazia aquilo ali muito bem também, né? Aí eu ainda queria um outro caminho, sabe? Eu queria uma coisa diferente que não fosse aquilo ali. Por mais que eu estivesse gostando daquilo que eu estava fazendo, eu gosto daquele trabalho que eu faço, gosto bacana, acho bem bacana, mas aquilo ali não ia me dar uma projeção como carreira, como profissional, tão grande como eu poderia fazer criando algo diferente. E me veio a inspiração de criar o meu próprio universo. Então eu criei a Lightwalker, que é a minha exposição, né? A exposição que eu fiz recentemente, a minha série atual, que tem toda uma linguagem, né, que é como uma coleção, né, de joias. Eu tenho sempre a inspiração das joias, vem sempre, né? É como uma coleção, a linha toda tem que se falar, ela tem que dialogar, coisa que eu não tinha nas minhas linhas anteriores, né? Eu estava em Barcelona, eu fazia fotos lá de várias coisas, aí fui para Nova York, fiz de outras, Madrid, então... Mas daquilo que você preparou nessa exposição que é tua, que é a Lightwalker, de onde veio, assim? Veio de uma coisa planejada ou uma coisa, de repente, uma inspiração, uma foto, ou você tinha algumas fotos e escolheu? Como é que você montou essa tua... Nasceram as duas coisas juntas. A imagem e o conceito foram nascendo juntos, né? Demorou quanto tempo? Você lembra isso? Nossa. Até chegar uma exposição, né? Eu comecei a ter a ideia no começo de junho e a exposição foi em outubro. Foi esse período aí. Mas assim, no mês de junho já estava tudo definido. Como é que você montou? Conta como é que você montou esse... Então, são instalações em tubos, né? Eu queria fazer algo assim, dentro do meu estúdio, dentro de um estúdio, dentro de uma coisa que eu fizesse ali, do meu jeito, que eu dominasse o tempo, a temperatura, tudo que eu quisesse ali. E algo que eu não precisasse, não dependesse de viajar para isso, não dependesse de outras pessoas, né? Eu falei um dia que eu acho que eu trabalhei por tantos anos em empresa, dependendo de tanta gente para vender, para fazer, que eu queria alguma coisa que eu não dependesse de ninguém. Realmente, quando eu vou, tem um cara que me ajuda, mas teve um dia que eu fui sozinho, funcionou também. Mas então, assim, são instalações de tubos, né? É como se fossem pequenas esculturas ali, com tubos de diversos formatos e medidas e ângulos diferentes da fotografia. E aí foi criando isso junto com o conceito, né? Com cores. Então, a Lightwalker, que seria andarilhos da luz, caminhantes da luz, né?
tem os ferros como material. Esse ferro representa a nossa força, a nossa resiliência. Eu costumo falar que eu não vendo fotografia, eu vendo janelas, né? Janelas para você ver lá na frente a superação de tudo que você passou e tudo que você ainda vai ter que passar, porque superação é uma coisa que faz parte da nossa vida toda. Então, esses metais representam isso. As bordas, eu fiz questão de deixar as bordas todas imperfeitas, né? Poderia ter lixado, ficado bonitinha, mas deixei, porque isso representa nossas imperfeições, as nossas próprias limitações, né? E todas têm rebarbas, têm arranhões, têm soldas visíveis, né? Essas são as nossas cicatrizes emocionais, que todos têm também, emocionais e físicas, inclusive, né? Que a gente carrega pela vida toda. Isso aí faz parte também da nossa natureza, e sempre a gente já tem do passado e vamos ter outras, com certeza. Eu acho tão fantástica a analogia que você faz, né? De tudo que você falou agora, é tão bacana, né? Então, a janela nos diz alguma coisa. A janela que nós estamos olhando ali tem um significado. E eu acho que a arte é tão linda por causa disso. Qual foi a emoção que você teve? Foi a tua primeira exposição, por acaso? Foi. Qual a emoção que você sentiu? Como um menino, a ansiedade, e como vai ser, e a crítica? Olha, como qualquer evento, né? Como qualquer evento, a gente tem as expectativas, né? Das pessoas que vão e tal. E foi muito bacana. Fiquei muito feliz no dia, né? Foram mais de 200 pessoas. Quantos dias foram? O evento de abertura foi um dia e foram 17 dias de exposição na galeria, né? Na época, a galeria, que é uma das mais tradicionais, mais importantes de lá. Então, você foi todos os dias? Não. Deixa lá e sai? Sim, não ia todo dia, não. Algum amigo, alguém que eu ia lá atender, né? Que eu sabia que ia quando marcava, mas eu não estava, apesar de... Eu fico imaginando, né? Que às vezes você expõe e quer, às vezes, ficar ouvindo. O que estão falando? O que estão falando, né? É verdade. Estão falando bem, é mal, é feio, gostou, né? É verdade. É isso que deve ser interessante, segurar essa ansiedade. É verdade. Mas uma coisa interessante, você me perguntou, né? Da minha expectativa, né? Do dia. Foi muito bacana, adorei, foi muito bom. Mas eu me encontrei com um amigo, almocei com um amigo meu 2 dias depois, né? Aí ele falou, e aí, realizou um sonho? Eu falei, não, meu sonho não era uma exposição. Meu sonho é a minha arte crescer, eu sabe, realmente expandir esse trabalho. Esse é o meu sonho. Aquela exposição foi só o pontapé inicial. Foi onde eu apresentei a série, né? Eu falo coleções, porque eu vim das joias, até hoje eu falo coleções. Então foi onde eu apresentei a série, né? A primeira série mesmo, né? Porque para trás eu não considero uma série, são fotos solteiras, né? Órfãs, né? Que a gente fala. Então, aquilo ali foi só o pontapé inicial. Foi claro que eu fiquei muito feliz, foi muito bom por rever tanta gente ali, mas não era uma realização de um sonho. A realização do sonho, eu não sei se um dia eu vou poder falar, pronto, agora eu cheguei. Não sei se vai chegar esse dia. Acho que não, né? Eu acho que a gente sempre quer mais. Né? Que sempre quer mais, sempre tem um sonho, um projeto. É isso que nos mantém vivos, felizes, a realização de fazer as coisas aqui, né? Eu acho muito bacana. Eu conheci um senhor esses dias, o senhor Nelson Augusto, posso falar, tem 91 anos, preocupado em construir um hotel na Ilha da Madeira, em Portugal, com 91 anos. Eu falei, seu Nelson, o senhor não existe. Com 91 anos, ainda o senhor quer empreender, quer fazer um hotel, tem vontade, né? Tinha vontade de empreender, de fazer. Então é tão bacana isso, que sirva de inspiração, porque é tão gostoso. Acreditamos que nossa, talvez, passagem na Terra é única, passaremos aqui uma vez. E realizar, fazer, planejar, ter os sonhos, ter a nossa missão e realizar, não tem preço, né, Flávio? Não tem preço. Eu falo para mim que é uma grande oportunidade que eu estou tendo de estar realizando uma coisa que eu realmente gosto, né? Porque a quantidade de pessoas que chegam no final da sua vida sem ter realizado realmente o que gosta, fazer o que não gosta, fazer um trabalho ruim, porque não tem outra opção, é muito grande. A gente brinca, né, que lá no cemitério tá cheio de eu queria, eu pretendia, e na verdade não realizaram nada, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o Myself Club, sim. Que fazemos parte aqui, junto do nosso querido amigo Everton Rosa. Um abraço, Everton. E amigos do Myself, né, onde nós nos conhecemos. Nossos Myself Brothers. Myself Brothers, agora somos um irmão, uma irmandade. E que prazer conhecer o Flávio lá, uma pessoa maravilhosa, um coração, um cara fantástico, bom pai, bom marido, amigo. Falei para ele, um coração maravilhoso. O que tem te ajudado nisso, né? E até mesmo para quem nos assiste, qual a importância de uma mentoria? Nós fazemos mentoria para estudar, para melhorar, reposicionar,
mas estudar, de aprimorar, mesmo numa coisa que talvez é um dom seu, né? Mas você lê sobre isso, você se aprimora. O que o MySelf te ajudou? Queria que você falasse um pouquinho para nós. Ajudou muito, continua ajudando, né? Que a gente ainda continua até março, né? Mas ajudou muito, realmente assim, fez uma grande diferença para mim, porque se eu quisesse voltar como simplesmente um hobby, aí eu podia fazer o que eu quisesse, não tinha uma projeção de futuro, não tinha um caminho a seguir, né? Mas não, como eu quero realmente me posicionar, que é o intuito do MySelf Club, posicionar as pessoas, eu queria me posicionar como fotógrafo, eu tinha que realmente ter uma mentoria. Há poucos dias eu estava numa palestra, acho que foi o Paulo Vieira que falou que a gente tem que ter 3 mentorias na vida. Né? 3, que eu falo assim, você sempre tem que estar tendo 3 mentores, né? Eu só estou com uma mentoria agora, que realmente está me ajudando muito. Para isso que eu preciso, eu não preciso de outra, né? Eu falo outras mentorias de outras áreas, né? Mas enfim, foi muito importante, né? O Everton realmente nos direciona em coisas grandiosas e às vezes em coisas pequenas, né? Como é que está seu nome no Instagram? Mude isso, muda aquilo. Para fazer a exposição eu conversei, né, várias vezes com ele. Que mais? Muita coisa. Como a projeção, como prospectar, como crescer, para onde ir, como, com quem. Então tudo isso realmente ele nos orienta bastante. Tem falado bastante sobre se expor. A gente fala bastante sobre estar nas redes sociais, né, Fábio? Verdade. Acho que você vem fazendo também um bom papel nisso, vem mostrando, vem falando, mostrando a tua verdade, a tua vida, muitas vezes. Engraçado, né? Eu quero muito que vocês assistam os stories dele. Que é a coisa mais legal do mundo. Eu falo para ele toda vez que ele se reúne com a família, eles estão no carro, eles ligam o som, a família toda canta. São os cantores aqui. Eu quero apresentar hoje o Flávio. Como ele é um artista, é uma pessoa diferenciada, ele não é só um fotógrafo maravilhoso, ele também é um cantor. A Rose também é maravilhosa. E os filhos cantam também, mas quando ele vai gravar, os filhos ficam com vergonha, né, Flávio? Lá em casa é a família que não canta no chuveiro, canta no carro, né? Mas é muito legal, gente. Vocês têm que assistir, de verdade, é muito bacana. Isso é felicidade, isso é prazer, é alegria, né? É verdade. Fala um pouquinho disso, né? Como é que é? Então não são cantores de chuveiro, são cantores de carro. Sim, não. Quando a gente viaja, claro, só tem essas coisas, né? Para passar o tempo, né? Mas a gente viajava muito com os meninos há uns 20 e poucos anos atrás. Hoje, quase nunca, né? Então, pouco que a gente viaja. É uma alegria, hoje, né? Quando está com eles, né? Sim. Eles, né? Puxa, até porque são 3, né? E assim, são vidas... Qual é a idade deles hoje? O Danilo tem 28, o André 23 e o João Pedro tem 16. Poxa, mas vocês são jovens, né? Vocês fizeram filho com 11, 12 anos? Por aí. 13, 14. Tô no formal, né? Olha que jovem. Eu falo que a gente casou eu tinha 6, ela tinha 4. É por isso, né, que tem, né, filhos tão, né, com uma idade, são jovens, obviamente, né? E o que acontece numa hora dessa? O Danilo, por exemplo, mora em São Paulo, é filósofo aqui em São Paulo e tudo. Os outros moram com a gente, mas cada um tem já seus planos. Você tem um feriado, nem sempre todo mundo já está, né, tá querendo viajar com os pais. Então, quando tem a oportunidade de estar todo mundo junto, né? Como a gente fez recentemente a viagem para Gramado, então é uma diversão. A gente vai. Até as músicas que a gente leva para o playlist são as músicas que a gente ouvia lá quando eles eram crianças. Que legal, então é verdade, isso é bem bacana também. Como é que é, Fábio, nesse mundo assim, né? Tão digital, diferente, né? Estamos falando em talvez, não 3 gerações, mas talvez 3 filhos com personalidade diferente, né? Como é que é criar? Você talvez tenha que se adaptar a um, a outro. As idades diferentes, então. Fazem mais isso, diferentes, né? São 5 anos, depois 7 anos. Então tem uma grande diferença. Muito grande diferença. Então, hoje em dia considera-se que a cada 5 anos já é uma nova geração. Eles são uma nova geração e os pais estão em outro momento da vida, né? Em 5 anos, a sua vida 5 anos atrás era muito diferente. Você era muito diferente, pensava diferente. Totalmente, Então a gente está em momentos diferentes da vida. Então a nossa criação já muda. Junto com a geração que vem ali, é um choque. Sempre são 3 choques no nosso caso, né? Puxa. Então é muito diferente, bem diferente de um para o outro. Vamos falar de paixão de relógio? Vamos. Você tem paixão também, né? Claro, assim como nós. Sim. Mas você, por ter loja, né? A segunda loja que você tem, a Danglars, isso, né, de relógio, isso, é representante da Rolex em Goiânia, não é isso? Em Goiás, Em Goiás, em toda Goiás, você isso. É a única loja que representamos a Tem mais Rolex. alguma marca que você vende? A Montblanc e a Tag Heuer. Que legal. E a tua paixão veio por trabalhar nisso ou já tinha? Olha, gostava de relógio, mas não tanto quanto agora, né? A Danglars está com 4 anos e meio, então aí que eu mergulhei no universo dos relógios e me apaixonei muito. Mas antes não era uma paixão tão grande assim.
Eu costumo até contar que, por exemplo, meu pai representa a Rolex, já tinha 43 anos antes da Danglars abrir. Olha. Então eu convivo com essa marca desde os meus 6 anos de idade, né? Era assim? Ele possuía, e onde ele levasse, ele tinha o direito de vender, por acaso? Não, mas ele já tinha, ele estava sempre em Goiânia, né? A loja dele sempre foi lá, então sempre foi ali. Então, ok. Então, nesses 40 e tantos anos, ele era o único representante em Goiás, né? Aí eu sempre convivi com essa marca, então para mim era um nome até comum em casa, né? Eu nem dava tanto valor assim. É uma coisa tão especial, né? Esses dias me pediram uma história, né? De quem tinha relação com alguma marca na infância, né? Eu até contei uma história que a minha relação com a Rolex começou pelos chocolates. Porque meu pai ia para as feiras, para os eventos da Rolex, trazer o chocolate para mim, né? E quando eu era criança não tinha tanta coisa importada no Brasil. É verdade. Então, difícil. imagina um chocolate suíço, para quem já gostava de chocolate, né? Era um presentão. Era assim. com a marca, por acaso? Era com o logotipo da Rolex? Sim, ó, já era. Hoje isso já existe no Brasil, você faz lá o que quiser. Eu vou comprar hoje mesmo. Mas não, nem tem para comprar, na verdade. Não tem? Não, eles dão de presente em eventos assim só, não tem como. Bom, próximo evento da Rolex, se ele ser convidado, eu vou, tá? Rolex. Aí, o que acontece? Então, eu tenho assim, quando eu recebo, uma vez por ano praticamente, né? Aí, aquilo assim, era um presentão para mim, né? E eu guardava as caixinhas também, né? A caixinha era linda, sempre era muito bonita, sempre. Né? Aí eu até contei nessa entrevista que hoje eu sou apaixonado pelos relógios, mas ainda sou pelo chocolate. A diferença, o que continua hoje, eu continuo guardando as caixinhas, na minha sala tem várias delas ali, onde eu guardo clipes, tudo nelas ali. E o que não é igual é que, diferente dos meus pais, eu não trago para os meus filhos, eu como tudo na viagem. Não chega nada para eles. Muito bem. Fábio, muito obrigado pela sua presença nesse programa. Isso foi uma honra tê-lo aqui e bater esse papo com você. Foi ótimo também. Esse foi o terceiro programa Conversa com Betel. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado.